Vamos lá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live com um tema extremamente interessante, que é inteligência emocional e inteligência relacional. O que é que essas duas inteligências, ou essas inteligências, têm a ver com o nosso cotidiano, né? A nossa prática, a nossa vida, principalmente nesse momento que nós estamos passando, hoje, né? De um novo real, que a gente está vendo, as novas regras de convivência, como é que nós estamos dando com o nosso estresse, como é que a gente está, o nosso emocional com relação a isso, né? E para isso eu estou trazendo um grande colega meu, né, que trabalhamos junto por, acho que foi 2 anos mais ou menos, junto mesmo, que é o Franklin Brasil, né, que ele vai dar uma pequena explicação, ou melhor, uma pequena apresentação de quem é essa pessoa maravilhosa com quem a gente vai ter essa live. Opa, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade do professor Carlos Aurélio, do professor Alberto. Quero dizer que, ao contrário do... Peguei há 12 anos, 3 meses, 2 dias e 14 horas. Exato. E essa manhã, o Aurélio falou que conseguiu ultrapassar o seu recorde. Eu não consigo ser tão meticuloso assim nos meus dados, mas eu posso dizer a vocês que eu estou na minha 10ª temporada de professor de educação profissional. São quase 10 anos. Então, eu acho que nós somos quase dinos, né? Ou então fósseis, né? Gente, o professor Aurélio, ele foi muito bondoso quando ele me anunciou. E o que ele falou a respeito de uma turma chamada Cobradores é a mais pura verdade. Era eu ministrando conteúdo para eles e, de repente, eu senti algumas falhas no meu processo de ensinamento para com eles. E o professor Aurélio, Carlos Aurélio, ele sempre gostou de ministrar conteúdo para os jovens dessa área, cobradores. E aí eu lembro que, no final da minha aula, eu perguntei a eles se o mesmo poderia conceder alguns minutos, ou quem sabe até algumas horas do seu tempo à noite para me ensinar conteúdo. Lembra disso, Aurélio? Lembro. Então, éramos eu e o professor Aurélio até quase 21 horas, lembrando que a minha aula com as turmas tinha terminado às 17 horas, e o professor Aurélio me concedeu com muita gentileza horas do seu tempo precioso para me ensinar em prol do próximo. Então, quero dizer a vocês que vocês estão lidando com um professor que ele não é apenas preocupado em transmitir a vocês o conteúdo técnico, ele é muito preocupado em vocês enquanto seres humanos. E ele é um profissional que, quando percebe o interesse de cada um de vocês, pode ter certeza, ele dá a mão, ele estende a mão para vocês. Basta que ele observe o mínimo interesse. É desse ser humano que se trata o Carlos Aurélio, e eu faço essa live com ele, essa dobradinha com ele, com muita emoção, com muita satisfação, com muita felicidade. O Aurélio colocou no banner virtual a minha formação. Eu sou professor de educação profissional, eu sou pedagogo de formação, sou psicopedagogo e eu sou completamente apaixonado pela juventude. Eu e o professor Carlos Aurélio acredito que nós compartilhamos dessas mesmas premissas. Acreditamos que para que uma aula possa vir a dar certo, é interessante que o profissional que vai abrir aquela porta de sala de aula hoje, a porta da sala virtual, ele esteja realmente preparado tecnicamente. Ele entenda realmente do conteúdo vigente, para que assim vocês, meninos e meninas, se sintam contemplados. Mas, tão importante quanto estar preparado para o conteúdo, o professor ou professora precisam tratarem-se de seres humanos bons. Precisam ser pessoas empáticas, que se importem com os outros. Precisam cumprimentar as pessoas, perguntar como é que elas estão. Precisam olhar nos olhos seus alunos, precisam senti-los, precisam escutá-los, precisam não ter preconceitos, precisam ter paciência. E assim, ao invés do professor, do discente, construir um muro, na verdade, ele vai estar construindo uma ponte. O professor, ele vai se comportar como um elo entre o conhecimento e o aluno. O professor se tornará finalmente um facilitador. Ele tornará mais fácil o processo de aprendizagem. E aí, pessoal, nesses meus 10 anos como professor de ensino profissionalizante, eu pude, graças a Deus e graças aos meus estudos,
ensinar muitos de vocês, muitos jovens das idades de vocês, tecnicamente. Mas, acima disso, eu também pude me tornar amigo daqueles que quiseram me escutar, porque eu pude escutá-los, pude escutar seus problemas e pude percebê-los. Como é que, na minha opinião, um professor ele alcança o coração, o âmago do aluno? Quando ele realmente dá importância para os reclames do seu aluno, quando ele dá importância para a pessoa que é o seu aluno. Querem um exemplo? Um aluno fala para mim que está passando por uma situação difícil em sua vida. E eu não vou ser hipócrita em dizer que eu tenho o conceito mágico para a solução, para a dissolução do problema que está acometendo ele naquele instante. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou escutá-lo. Eu não vou ouvir, tá, gente? Eu vou escutá-lo. A informação chegou no meu ouvido e não saiu pelo outro. A informação entrou no meu ouvido, eu coloquei a mão nesse ouvido e a informação caiu para o meu coração. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, eu vou perguntar para esse mesmo aluno ou aluna como é que ele está. Eu só preciso disso, perguntar como ele está. Eu não preciso dar o conselho mágico para a dissolução do problema dele. Eu preciso apenas mostrar que eu estou presente, demonstrar que eu me importo. Isso que vocês acabaram de dizer sobre as realidades de vocês dentro das empresas, seja lá de onde vocês estiverem, é importante que nós escutemos, mas escutemos de verdade e acolhamos. Assim, a gente começa a ter uma grande possibilidade de estabelecer um elo, um vínculo, quem sabe até de amizade entre professor e alunos. Então, meu amigo Carlos Aurélio, é com essa introdução que eu me apresento, tá certo, meu cara? Tudo bem. Muito obrigado pelas suas explanações. Realmente, Frank, é um desafio, tanto para a gente. E aí, tu me lembraste um grande teórico que faleceu, mas assim, eu amo muito ele, que é o Rubem Alves. Eu me lembro de duas frases que a gente agora está vendo muito, né, que as pessoas se preocupam muito com o curso de oratória, mas a gente não tem preparo para o curso de escutatória, ou seja, ter essa capacidade de escutar as pessoas. Hoje, muitos diálogos não são diálogos, são apenas descarregos emocionais para o outro e não se sabe se o outro está escutando realmente no coração ou está entrando por um ouvido e saindo por outro, né? Então, esse papel é muito difícil, que aí entra o fator de equilíbrio emocional. A gente consegue ter esse equilíbrio emocional. E aí eu faço assim, só uma viagem no túnel do tempo, porque é o seguinte, quando a gente está falando hoje de inteligência emocional e principalmente de inteligência relacional, a gente pensa que é algo novo que chegou, que é recente. Poxa, é a última moda. Não é verdade, né? Então, assim, aqui no Brasil, realmente, chegou em 1994, em São Paulo, né? Quando a gente começou a estudar as múltiplas inteligências com Howard Gardner. E logo em seguida veio o Daniel Goleman falando sobre inteligência emocional. E aí eu fiquei, poxa, os dois. E aí eu comecei a estudar os dois e achei extremamente interessante a filosofia, porque o que eles apresentaram respondeu muitas perguntas e muitos anseios que eu tinha como professor em sala de aula. E acredito que vai responder muitos anseios de muitos professores que estão nos assistindo, mas também os anseios e receios de muitos alunos, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com conteúdo, se preocupa muito com o que tem que fazer e a gente não para escutar ou pegar esse exemplo que o Franklin falou, né? Da pessoa chegar e falar, como é que você está? Né? Como é que foi seu dia? Está tudo bem com você? Ou até um mero bom dia direcionado, você possa estar vendo, poxa, ele me deu atenção. Realmente deu atenção. E é isso que a gente busca. A gente não está somente trabalhando com pessoas em busca de um emprego, mas também em busca de um emprego, mas uma formação como pessoa e possa criar sua própria identidade. Né, da gente ser, como a gente possa dizer, escritores da nossa própria história. E é isso que é importante. E aí o fator emocional, ele veio contribuir. Quantos de vocês jovens não passaram por problemas emocionais durante uma coisa chamada prova? Né? E aí eu posso até antecipar para vocês que isso vai perseguir o resto da vida de vocês, no quesito prova.
mas o estado emocional para a prova. Muitas vezes, o jovem não está, né? E aí entra o nosso feeling de observar. O que é isso que está acontecendo com você? Qual é a insistência ou qual é o entrave que está levando a você fazer isso? Né? E eu me lembro muito bem dessa situação. Para vocês terem ideia, e a gente vai mudar um pouquinho o contexto, me lembrando de uma outra história, Franklin, que foi bem interessante, que foi uma turma de supermercado. Não sei se você se lembra deles, né? Era uma turma que a gente começou, que eu comecei, passei um bom tempo com eles, e aí a turma foi dividida, né? Porque terminava contratos em períodos diferentes, e a gente estava trabalhando temas similares, e aí a gente resolveu, do improviso mesmo, juntar a turma que estava dividida. E aí a gente foi debatendo e tudo, e a gente passou até do horário da aula, né? Mas uma coisa bem interessante, que eu me lembro, como se fosse hoje, que assim, para mim marcou muito, e eu tenho certeza que marcou demais para eles, é aquele brilho no olhar, né? Porque assim, parecia aquele jogo de ping-pong ou de tênis, que era um olhado assim, um olhado para o outro. Eu falava uma coisa, todo mundo olhava para mim. Na hora que você falava, todo mundo olhava para você. E a gente conseguiu fazer algo impactante para eles, que até hoje, alguns deles ainda se lembram disso, né? Pergunto por você, que eu tenho eles alguns deles nas redes sociais e tudo. E aí vê o papel que a gente fez naquele momento. Olha a semente que a gente plantou lá, né? E ao mesmo tempo, olha a semente que a gente está plantando agora aqui, né? Trabalhando com fatores emocionais, trabalhando com situações que a gente precisa ter para um autoconhecimento, que essa é a peça fundamental. Será que a gente consegue realmente ter essa capacidade, né, de mostrar esse conceito, mostrar que a emoção ela é uma peça tão importante quanto o intelectual, que a gente precisa hoje trabalhar o emocional para que a gente possa ter um bom desempenho intelectual? E aí, Frank, me lembra aquela história que tu me contaste uma vez, que era exatamente da questão de como é que eu me reconheço como pessoa, né? E como é que eu crio minha própria identidade. E essa é a peça fundamental, né? E é esse momento que me faz lembrar, certo, das nossas conversas, de quantos e quantos alunos a gente tinha, né, que chegavam, que era uma realidade que agora virtual é um pouco mais difícil de acontecer, de visualizar, de chegar correndo na sala de aula, pronto, aí começar a acelerar as coisas que estão acontecendo, pronto, calma, respira, vamos para o conteúdo e vamos trabalhar, né? E vamos ver a sua situação também. Relaxou? Ficou calmo? Tranquilo? Pronto, respira, né? A primeira coisa que a gente sempre falava. E a gente começava a entender quantos dilemas eles passavam e ainda estão passando, né? E às vezes uma fala nossa bem simples pode ajudar demais, né? E entender exatamente o que? A situação, como é que está hoje, como é que eu sou hoje como pessoa. E a gente precisa trabalhar demais, né? E aí, Franklin, eu queria que você me falasse um pouquinho mais dessa questão do autoconhecimento, que é um dos pilares que envolve tanto a inteligência relacional como também a emocional. E para mim, modéstia à parte, não sou nenhum teórico de grande nome, eu acho que para mim é a mesma coisa. Só que a gente precisa ampliar esse mesmo conceito para que as pessoas possam entender de uma maneira mais simples. Diga aí um pouquinho o que você acha, o que é para você esse autoconhecimento, como é que a gente pode desenvolver esse autoconhecimento? Certo, muito bem. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu prometo que eu vou tentar não ser enfadonho com ninguém, tá certo? Bom, eu vou citar aqui um exemplo, respondendo à pergunta do meu amigo Carlos Aurélio, e eu vou citar como exemplo um jovem que, assim como vocês, também já foi jovem aprendiz. E, na ocasião, esse jovem, ele questionava a importância dele estar inserido no contexto da sala de aula. Ele dizia para mim que aquilo não era páreo para ele, que aquilo não era suficiente para ele, que as informações que ele obteria em outros lugares seriam muito mais valiosas na vida dele. E que eu, inclusive, como professor, não servia para ele. Quando a gente escuta algo do tipo, pode ter certeza, nós sentimos. Não pensem que eu não fiquei bonzinho ou que eu achei gostoso ouvir aquilo ali. Não, eu senti, eu me machuquei, eu me incomodei. Agora, como alguém
que busca ser professor / educador, como alguém, assim como o Alberto, assim como o Carlos Aurélio, que busca essas informações sobre como melhorar o coeficiente relacional e emocional, eu procurei naquele instante dar uma certa silenciada e responder de uma forma madura para ele. Vamos criar um nome fictício para esse aluno. O nome dele era João. E o João, verdadeiramente, era um aluno, meus amigos e amigas, que tinha um coeficiente intelectual acima do normal. Alguns chamam isso de superdotado, outros chamam de gênio. Ele era um gênio da intelectualidade. Ele realmente conseguia absorver o conteúdo lançado na hora, instantaneamente. E ele achava que, por isso, ele merecia, inclusive, sair mais cedo da sala de aula. E aí ele ficava com a postura debochada, cínica. E aí eu falei para ele, João, vem aqui conversar comigo. Então, quer dizer que você sabe muito mais do que eu. Aí ele olhou assim para mim, com aquele olhar debochado, e falou, professor, com todo respeito, eu sei muito mais que o senhor. Inclusive, eu posso dar aula para o senhor, se o senhor quiser. Aí eu falei, olha, vamos fazer um teste. Você vai dar aula no meu lugar. Se você for bem, se você conseguir êxito nas atividades que eu passarei agora para você, tá bom? Aí ele falou, beleza, professor. Aí o que foi que fiz com ele? Passei um teste escrito. A sala devia ter mais ou menos uns 30 alunos, e ele, como sempre, foi o primeiro a me entregar. E fez muito bem feito. Entregou tudo corretamente. E me entregou com aquele sorrisinho debochado, como quem dizia, tá vendo? Eu consegui. Beleza. Me entregou, acertou tudo. Nota 10. E aí, nesse mesmo contexto, nesse mesmo dia, eu pedi para o João participar de um trabalho em equipe. E aí o João disse que não. Ele disse que não participaria. Eu respeitei a decisão dele. Tudo bem. E aí, no segundo tempo, eu resolvi fazer um debate. E aí o João, quando ele foi contrariado, contestado por um colega de sala, ele reagiu intempestivamente. Ele ficou muito irritado. E aí, no final da aula, eu passei um estudo de caso. E eu perguntei quem aceitaria dinheiro sujo. E aí o João foi o primeiro, aliás, um dos primeiros a levantar o braço e disse, professor, eu aceitaria porque todo mundo no Brasil aceita. E aí, gente, eu comecei a dar as notas, individual. E aí eu chamei ele por último, porque disse que com ele o papo ia ser maior. E aí ele me esperou e me perguntou, e aí, professor, quando é que eu vou dar a minha aula? Semana que vem, no teu lugar? Eu falei, não, você não vai conseguir tão cedo dar aula no meu lugar. E sabe por quê? Porque a sua nota foi 2,5. Como assim, professor, 2,5? Tá vendo essa prova escrita? 10. Só que eu não te avaliei só por um prisma, não. Eu te avaliei por 4 prismas. Lembra quando eu pedi para você fazer um trabalho em equipe e você se recusou? Lembre, professor. Você foi reprovado no quesito inteligência relacional. Lembra quando você reagiu de maneira agressiva na hora do debate só porque você foi contestado? Lembro. Você foi contestado no quesito inteligência emocional. E, por último, lembra quando eu perguntei para ti e para a sala se vocês aceitariam propina e você foi um dos primeiros a levantar o braço e disse-me que aceitaria propina? Pois é, você foi reprovado em inteligência moral. Logo, a tua média geral é 2,5. Tu está de recuperação. Ele ficou irritado. Ele ficou muito irritado. Mas o que fora apresentado para ele, gente, nada mais, nada menos do que uma verdade da vida. Eu sou mais inteligente do que ele? Não. Eu não tenho o coeficiente intelectual dele, não tenho. Mas naquele instante da vida dele, eu era mais sábio. Naquele instante da vida dele, eu era mais preparado para a vida, porque eu sabia me relacionar com as pessoas, porque eu sabia reagir de maneira educada mediante as intempéries, as adversidades que me eram oferecidas, e eu sabia dizer não para propostas indecentes. Quem é que sabe dizer não? A questão, meninos e meninas, é que nós estamos condicionados a acharmos que ser inteligente é apenas empenho em uma prova escrita. E há muito mais que isso. E não à toa, sem citar nomes, porque eu não quero gerar aqui uma polêmica, não à toa o mundo, pelo menos ocidental, ele está numa carência tão grande de lideranças. Porque as pessoas acreditam que saber fazer o exercício escrito é o suficiente para se dar bem na vida. E é muito além disso. Então, aqui, trazendo aqui para o nosso tema, da nossa aula, inteligência relacional, inteligência emocional, eu digo para vocês que emocionalmente nós estamos, de uma forma geral, nos comportando como barquinhos à deriva no oceano revolto e nós estamos naufragando. As nossas emoções estão assim. E relacionalmente,
nós estamos pífios, nós estamos toscos, porque a gente confunde, por exemplo, a diversidade com a diversidade. Nós não queremos aprender com o diverso, com o diferente. Nós queremos que as pessoas sejam homogêneas, iguais. Quando é apresentado no nosso contexto de vida uma pessoa diferente, o que a gente faz? Dá as costas, aponta o dedo, rotula, trata com antipatia. Então, só para passar aqui um dado técnico para vocês. Acredita no que eu vou dizer agora. O maior número de desempregos, aliás, de demissões acontecem não por falta de capacidade técnica, minha gente, mas por baixo coeficiente relacional. As pessoas sentem muitas dificuldades em lidar, inclusive, com seus pares profissionais, porque acreditam que diversidade é a mesma coisa que a diversidade, e não é. Saber lidar com o diferente, entender as diferenças, e o melhor, entender que o diferente pode, inclusive, agregar no teu conhecimento, é uma coisa maravilhosa. Resumidamente, meu amigo Carlos Aurélio, esse é o exemplo de inteligência emocional, moral e existencial que eu dou a respeito do João. E o João, ele entendeu não imediatamente. Eu não vou vender uma mentira para você. O João entendeu paulatinamente. Ele foi entendendo à medida que ele ia obtendo experiências, à medida que ele se comportava de uma maneira teimosa, e aí ele foi ligando essas quedas, essas desventuras que ele tinha, à aula que ele teve com aquele professor que falava nas tais das múltiplas inteligências. É a mais pura verdade. É a pura verdade mesmo. Né? Por isso que, às vezes, a gente tenta fazer alguma atividade que eu foge daquele roteiro padronizado de conhecimento e a pessoa pergunta assim, professor, isso é para nota? Eu não sei. Mas é bom participar, né? Mas, assim, que tipo de nota você está querendo? Números ou conhecimentos? Então, o aspecto é esse. A gente trabalhar essa questão. E hoje temos o que o Franklin falou, realmente, e que eu tenho acompanhado muitos casos de alunos que são desligados, infelizmente, a maioria das vezes, eu não tenho isso em porcentagem, eu não tive tempo nem oportunidade para fazer isso, mas aí a grande maioria é por fator relacional. Né? Eu não me dou bem com fulano, não me dou bem com ciclano, eu só sei trabalhar com uma pessoa, a outra pessoa, ou o outro gerente que chegou é muito chato, porque ele mudou toda a estrutura que eu estava acostumado, quer dizer, tirando você da zona de conforto, que hoje muitas pessoas não querem, literalmente não querem sair da zona de conforto. Né? E hoje, mais do que nunca, todos nós, sem exceção, precisamos sair da zona de conforto. E estamos saindo da zona de conforto. Né? Porque, por mais incrível que pareça, a dimensão que hoje nós temos nós estamos mais explícitos, o Franklin está mais explícito, o Alberto está mais explícito, eu estou mais explícito, porque a sala de aula está nas nossas casas também. Né? Então, assim, a gente está conhecendo um pouco das nossas vidas e da vida de vocês também. E isso é um fator que está modificando as pessoas. Uns não estão gostando, né? Tanto que a gente tem a questão do fator de desligar a câmera. Né? Eu, bora, ative a câmera, quero ver. Não, professor, estou com medo, quer dizer, não se sente à vontade de se expor, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem, que é o fator emocional, e, ao mesmo tempo, tem gente que está nem aí. Né? Então, a gente precisa ter um pouco desse equilíbrio, de ter esse conhecimento. Não é, Frank? E nesse aspecto que a gente precisa ver. Que aí entra esse exemplo que você falou, que é muito interessante. Eu já passei por muitos Joões da vida, né, que a gente chegou e falou assim, professor, eu já escutei isso via WhatsApp, né? Professor, essa matéria que o senhor está dando é muito fácil. Ótimo, muito bem. Então faça as atividades. E aí não fazia. Não está fácil? Então faça. Que aí a gente quer ver realmente, não é só questão de estar quantificando notas, mas também vendo o teu processo de parceria e quantas pessoas a gente tem. Eu tenho uma filosofia prática de sala de aula que é sempre assim, eu não me incomodo com aqueles que chamam atenção, né? Porque ali já é um mecanismo emocional de dizer, opa, estou precisando de algo, mas o que me chama mais atenção é aquele que não demonstra, né? É aquele que literalmente some na sala de aula,
Enquanto os alunos, a gente só se lembra dele, às vezes, na hora da chamada. Ou quando a gente vai verificar, vai fazer um trabalho de equipe, fulano, a gente já percebe, e tu, tá em qual equipe? Não sei, né? Essas pessoas que a gente precisa também dar um pouquinho de atenção, que é aquela, a falta de expressão dos seus sentimentos vai estar minando a tua capacidade de conhecimento, que muitas vezes são jovens extremamente inteligentes, mas o seu relacional, o seu emocional, ou de uma maneira mais explícita, eu posso dizer, a sua relação interpessoal, ela é muito fragilizada. E a gente precisa realmente trabalhar nesse aspecto, que muitas vezes vai gerar outros e outros dilemas da nossa vida, né? Aí, nesse aspecto, Franklin, né, um pouquinho desse aspecto interrelacional, como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode realmente conviver com os outros, já que o mundo hoje, não só o ocidental, mas também um pouquinho oriental, está, como se diz, rotulando as coisas. Nós, seres humanos, com o exemplo que você até falou, a gente busca um padrão, uma padronização. Então, quando aquela pessoa foge desse padrão, né, a gente fica olhando de lado assim, poxa, volte para o padrão. Mas aí eu me questiono, nós somos seres humanos tão complexos, tão diferentes, com pensamentos diferentes, com estruturas de pensamentos também diferentes, formas de conhecimentos diversificados. Por que essa padronização? E como é que a gente pode trabalhar o, o relacional? Né? De como é que eu posso me comunicar com as pessoas fazendo aquele exercício da empatia. Né? Queria que tu me explicasse um pouquinho mais disso daí. Como é que a gente pode ver essa relação entre as pessoas? O respeito, né? É o que está faltando muito. Tá, eu explico com muito prazer, até porque era uma dúvida que eu tinha e eu venho respondendo ela para comigo mesmo com o tempo, tá, gente? Então, que vocês também percebam que esse professor que vos fala, ele também é um aprendiz. E ele aprende muito quando erra. O importante, meninos e meninas, é que quando nós errarmos, não fiquemos apenas atentos ao erro. Façamos a autoobservação para nós verificarmos onde foi que nós, de fato, erramos e busquemos juntos as melhorias. Mas sendo objetivo aqui na pergunta do meu amigo Carlos Aurélio, quando o outro é diferente de mim, qual é o exercício que eu tenho que fazer? Muito bem. Partam das seguintes premissas, plural. O outro pensa diferente, o outro sente diferente e o outro reage diferente. De novo, pensa, sente e reage. E sabe por que ele reage diferente? Porque ele advém de um seio familiar diferente do seu. Porque ele advém de uma cultura completamente diferente da sua. E antes que algum curioso me pergunte, mas professor Franklin, todos nós aqui nascemos no Ceará, em terras além-carinas, nós temos uma cultura igual. Não temos, não. Basta apenas que você nasça num lar diferente para você ter uma cultura diferente da minha. E eu me atrevo, vou até mais longe. Meus irmãos, eventualmente, apresentam traços culturais diferentes dos meus, porque resolveram ter experiências diferentes das minhas. Isso, na minha modesta opinião, é argumento suficiente para que nós, pelo menos, tentemos fazer o esforço de pararmos, observarmos e compreendermos o outro. E assim, a gente ganha demais. De novo, o outro pensa, o outro sente e, por isso, ele reage diferente de mim. E se, por um acaso, o que eu falei ainda não foi suficiente para convencê-los, tem um tempo, Aurélio? Tem, sim. Se por acaso o que eu falei ainda não foi convencido, tá? Então vai aqui mais uma segunda argumentação. Vamos ver se eu consigo advogar e defender bem esse tema, tá? Pessoal, vamos pensar o seguinte. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Respondam aqui na cabeça de vocês. Não precisam ligar os microfones, não. Quantos católicos nós temos no mundo? Aliás, quantos cristãos nós temos no mundo? Já pararam para pensar nisso? O mundo está beirando 8 bilhões de seres humanos. Será que todos eles, esses seres humanos, são adeptos do cristianismo? Pergunto a vocês. A resposta é não. E vem uma resposta ainda mais acachapante. Nem a metade é cristã. Vixe Maria, professor Franklin, nem a metade é cristã? Não. Olha só
como nós temos um olhar míope e uma atenção ainda pouco em relação a essa vastidão do mundo. Nós temos menos da metade desses 8 bilhões de cristãos. Os demais são islâmicos, os demais são budistas, os demais são agnósticos, os demais são ateus. E aí, como é que faz? Aponta o dedo em viste para eles e dizemos que eles não prestam, que eles não servem? Nós vamos ver aquelas pessoas de burcas e diremos que elas são terroristas? Quando nós escutarmos uma pessoa falar em Alá, diremos que ela é doida? Pessoal, o mundo prático, o mundo de verdade, ele nos convida a desenvolvermos a nossa inteligência relacional. Desenvolver inteligência relacional não é uma expressão bonitinha criada pelo professor Aurélio, nem Alberto, nem pelo Franklin. Ela precisa ser difundida e compreendida na sua essência para que, de fato, nós nos tornemos pessoas sábias. Compreender que o mundo não é repleto de cristãos é compreender a diversidade dele. E aí vem uma informação bonita, positiva. Esses outros 4, 5 bilhões que não são cristãos, a grande maioria são pessoas maravilhosas. Sabiam disso? A grande maioria desses quase 2 bilhões de islâmicos são pessoas maravilhosas, que primam pelo amor, que pensam no bem-estar coletivo e que são pessoas decentes. A grande maioria. A grande maioria dos que se dizem cristãos também são pessoas maravilhosas. E vou lhes dizer, Buda, Alá, Krishna, Jesus Cristo, têm mais semelhanças do que diferenças, porque todos eles convergem para um sentido único, o amor fraternal. Apesar da capa ser diferente, apesar do casaco ser diferente, da superfície ser diferente, o interior é muito parecido, porque todos eles falam com amor. Só que o ser humano, povo bonito, o ser humano, com a vaidade e com o ego inflado como um balão, sabe como o balão? O balão, quando ele incha, quando ele infla, ele sai do chão, né, gente? Que nem a gente. Quando nós estamos com o nosso ego muito vaidoso, tal qual o balão, nós saímos do chão. E saindo do chão, nós não escutamos as pessoas e nem as vemos como deveríamos vê-las. A gente precisa aterrissar, a gente precisa colocar o pezinho no chão para sentir as pessoas, para desinflar esse ego. E aí, nós termos a humildade e compreendermos que é através da diversidade que nós nos fortalecemos, que nós nos tornamos pessoas melhores. Então, eu faço aqui um clamor. Escutem esse homem que vocês estão vendo chamado Carlos Aurélio. Escutem o Alberto. São as vozes das experiências. Quando eles falam, não é porque eles gostam de escutar as próprias vozes, não. Quando eles falam, é porque são pessoas que já comeram muita poeira, que com um pouquinho de esforço, né, Aurélio? Já temos idade para sermos pais dessa meninada, não é? Então, escutem as vozes das experiências, porque vale muito a pena para o nosso crescimento. E não somente isso, que a gente sempre confunde experiência com idade, né? E maturidade. Nem sempre. A gente já encontra os jovens com experiência grande na bagagem, com maturidade muito boa, como já encontramos colegas nossos, de nossa idade, que não vou revelar aqui, né? Que a gente já está chegando às faixas dos 40, dos 40 por aí, né? Mas tão infantis quanto um pré-adolescente. Infantis emocionalmente falando, né? Então a gente precisa trabalhar esse aspecto que é importante. E a gente vai se dar com muitas pessoas dessa maneira. Aurélio, só fazer um adendo aqui, tá? Só dar um oi aqui, tá? Para o Pedro Vinícius, para Thaís Leite, para Vitória Régia, para Emilane Vitoriano, para Vitória Teixeira, para o Samuel, para a professora Mayra. Estão acompanhando a gente aqui, a Joyce Lopes, o Moisés Moraes, a Liv Soares, Ilana Mello, tem uma galera aqui bombando lá, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? E só fazer que o Franklin falou lá do João, né? Ficou aqui mordendo, que a gente já ouviu bastante, e relacionado ao que ele falou agora há pouco, né? Eu sempre tento passar para os meus alunos, e para todo mundo que está perto de mim, ele que convive comigo, eu sou a favor do cara. Para mim o ideal é o PF, né? O profissional PF, o aluno PF, na verdade o PFF, que é o pobre, faminto e focado.
Hoje eu acho que essa questão acadêmica ela é super valiosa, né? Mas se ela não estiver aliada com essa vontade, com a fome de querer o conhecimento, se ela não estiver aliado com esse foco, porque hoje é tão fácil a gente perder o foco, né? Tem tanta coisa para tirar o nosso foco. Então, quando você encontra uma pessoa que ela é de essência pobre, quando o cara é pobre, o cara quer muito conquistar. Ele é faminto, ele vai lá. Eu sou esportista, então eu sempre faço essas analogias voltadas para o esporte, né? Você ir com fome é diferente quando você vai com fome para alguma coisa, quando você vai com fome para aula, ou quando você vai com fome para o trabalho, ou quando você vai com fome visitar a sua família, a dedicação é diferente. O retorno também é diferente. Então isso é muito valioso para hoje a gente trazer para os nossos alunos, né? Essa vontade, puxa, ó, estou no meu terceiro turno, estou vibrando ainda. Então eu tenho até dificuldade em desacelerar, estou trabalhando essa situação. Mas é gratificante também. Né? O meu propósito é esse, é editar que sempre, né? A minha meta de vida é estar sempre pobre, faminto e focado, não importa o que eu tenha conquistado, mas eu estou sempre nessa pegada e é o que eu quero muito passar, né? Porque eu acho que o exemplo ele arrasta. As palavras convencem, mas eu acho que a nossa linha de atuação em sala de aula, ela é muito mais do que meras palavras, né? A gente dá exemplo, cara. A gente é exemplo, sim, o tempo todo de perseverança, de força, de vontade, de querer, de ajudar, inclusive, né? É tão notório nosso empenho em ajudar, em construir alguma coisa, né? Em ser exemplo de alguma coisa, que eu acho que é muito valioso. Né? Essa parte da resiliência que o Franklin falou agora, vai ser a minha única e última participação. Muito bacana, Não Franklin. Inclusive uma perspectiva distinta nessa parte, um modo de ver essa resiliência que é tão falada hoje em dia de uma outra maneira, né? De um olhar mais singular, mais bacana, né? mais até fraternal. Muito bacana. Parabéns aí pela colocação, tá? Deem sequência, fiquem à vontade. Tá certo. Mas, na verdade, Alberto, é aquela história que você mesmo falou. Que eu me lembro de uma frase que você colocava nos seus status, que era exatamente isso. O exemplo arrasta. Então, quando a gente trabalha com esse intuito, não só nas palavras, mas quando a gente mostra para as pessoas que pode ser feito, tem que ser feito, aí a história é outra totalmente diferente, né? E realmente dá um viva, um live aí para o pessoal que está acompanhando lá pelo Facebook, muito legal, sejam bem-vindos também, né? Eu estou aqui, o Roberto está mais acompanhando aí pelo meu Face, mas realmente é muito participante a gente ter esse envolvimento das pessoas, que hoje a gente precisa. E aí eu digo uma coisa, tanto para o Roberto, para o Franklin e para todos que estão aqui presentes, assistindo, né? No YouTube, no Face e aqui na sala do Zoom. A gente precisa saber escutar os outros, né? Precisa escutar os outros, precisa respeitar a opinião e a formação dos outros. E muitas vezes a gente não quer. A sua opinião é como se fosse a verdadeira ou a verdade absoluta. E isso não é verdade, né? Tanto que a gente está tanto tendo embates políticos por aí, que é uma coisa que eu adoro conversar, que é falar sobre política. Hoje eu vejo regresso de falar, porque na hora que a gente vai falar sobre esse tema, é como se sempre uma pessoa tivesse razão e a outra pessoa não. E eu tenho que convencer literalmente essa pessoa. E eu acabo passando por cima das emoções que essa pessoa possa apresentar, né? Eu não respeito a opinião dela, eu não respeito o que ela está fazendo, o que ela está falando, eu estou impondo a minha verdade. E isso acaba machucando muitas pessoas. Esse é o grande problema que a gente tem. Né, Franklin? Que se você quiser complementar, não fique à vontade, tá certo? Você sabe que nós dois somos pessoas que, se puder, passa a noite toda falando aqui. Eu não sei se o pior ou o melhor que é. Bom, mas só aproveitando aqui, gente, o gancho da fala do professor Alberto,
Gente, eu não conheço o professor Alberto, eu conheço ele agora, nesse instante virtual, mas assim, dá para sentir daqui o que ele emana, a energia que esse homem emana. Eu tenho certeza absoluta que quando ele fala em terceiro turno, da labuta dele diária, não é para fazer marketing pessoal, não. Ele está falando de algo que ele acredita. Gente de verdade, a gente consegue perceber. E a gente consegue perceber através de uma linguagem corporal muito poderosa, e ele demonstra isso. O Carlos Aurélio, ele também é um homem muito resiliente. Eu estive algumas vezes com ele nos interiores, não foi, Aurélio? A gente fazendo palestra, e era impressionante o nível de felicidade do Aurélio todos os dias. O Aurélio não decaía, o Aurélio não se maldizia, o Aurélio estava sempre ali focado em fazer o trabalho dele acontecer. E aí, pessoal, eu cito os 2 exemplos dos professores, porque eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer agora. Vai fazer a diferença no mundo aquele e aquela que se conseguir manter-se constante. A constância é um dos maiores desafios que o ser humano pode ter na sua vida. Pode ter certeza, é um desafio para mim, possivelmente para os professores e eventualmente para vocês aprendizes. Mantermos assim, a constância. Faça agora comigo um exercício de autoobservação. Como é que é o comportamento de vocês de domingo a sábado? Quais são os momentos que vocês decaem? Quais são os momentos que vocês derrapam? Quais são os momentos que falta motivação para que vocês desempenhem, desenvolvam aquela atividade que o professor Carlos Aurélio passa? Vejam isso, façam essa autoobservação contando a partir de amanhã, quinta-feira, dia 20. Façam esse exercício. Vejam por quanto tempo vocês conseguem manter motivados. E aí eu faço aqui uma analogia. Quando vocês frequentam os centros religiosos de vocês, seja ele o bandista, a igreja católica, a igreja protestante, universal, seja qual ela for, como é que vocês saem depois da palestra, depois do culto ou depois da missa? Geralmente vocês saem tinindo. Vocês saem, inclusive, pensando se vão perdoar aquele chato que te fez mal. Isso passa pela sua cabeça, porque você é tomado por um bom frescor que você adquiriu por causa de uma prática salutar, uma prática edificante. O grande desafio para vocês que estão me ouvindo, que estão prestando atenção em mim nessas palavras, é vocês conseguirem manter esse frescor dentro dos corações de vocês. E aí o desafio é fazer acontecer. Você consegue manter por 1 hora, depois que você sai da missa ou depois que você sai do culto. Eu quero ver você conseguir manter durante a semana inteira. Aí alguém pode me contestar e me dizer, professor, o senhor está falando de uma ilusão, de um devaneio. Isso é impossível. Mas não foi impossível para as grandes mulheres e para os grandes homens da nossa história. Não foi impossível para aqueles grandes homens e mulheres que vocês ouviram falar e que leram, que estiveram em cárcere privado durante 30 anos de maneira injusta. Os exemplos devem estar borbulhando nas cabeças de vocês agora. Aquelas mulheres e aqueles homens que estiveram presos em prisão solitária durante 30 anos e que ainda assim conseguiram corresponder com amor, conseguiram corresponder com educação. E ao saírem dessas prisões, conseguiram ainda ser educados e promover uma revolução pacífica em prol da humanidade. Como é que eles conseguiram fazer isso? Porque todos os dias eles internalizavam pensamentos bons. Porque todos os dias eles faziam o exercício do otimismo. Porque todos os dias eles meditavam, ou oravam, ou faziam autoobservação. Professor, o senhor está dando dicas? Estou dando dicas. Isso é conteúdo. E é conteúdo técnico, inclusive. Agora, se o que eu falei ainda não foi suficiente para vocês, recomendo-lhes uma obra, é até um merchan, tá? Não é um livro meu, não. É um livro chamado Guerreiros Não Nascem Prontos, de José Luiz Tejon. Guerreiros Não Nascem Prontos, de José Luiz Tejon. Eu acho que o autor dessa linda obra não vai se importar se eu descrevê-la e se eu der um pouco da sinopse da mesma. O José Luiz Tejon, na sua mais tenra infância, ele sofreu um acidente. Ele teve a sua face queimada, acidentalmente. Cera quente colou na face dele. E, por uma sorte muito grande, ele não perdeu a visão e nem perdeu o nariz. Mas a consequência desse grave acidente foi ter levado ele, por anos a fio, a frequentar hospitais. Fez diversas e diversas cirurgias. E ele ficava triste com isso, muito triste.
Mas ele aprendeu uma coisa. Ele aprendeu logo desde cedo que ele teria que fortalecer as emoções dele, porque ele enfrentaria muitos bullying. Ele anteviu, ele projetou, e de fato aconteceu. E aí teve um dia que ele estava chateado, aliás, vários dias em que ele realmente ficou chateado, e a mãe dele falou assim: meu filho, vamos até a feira comprarmos frutas e batatas. Ele disse: mas eu não vou não. Por que não? Porque as pessoas apontam para mim e zombam de mim. E não só as crianças, mas as mães delas também zombam de mim. Aí ele falou: não vão zombar na minha frente. E aí, sempre que ela queria levá-lo, ele se escondia. Ele subia no telhado da casa dele. Até que teve um dia que ele foi se deitar, e aí quando ele acordou algemado, acorrentado à mãe dele. Não teria como ele subir até o telhado. E foram os dois até o mercado, até a feira. E aconteceu o que ele previa. Chegando lá, as pessoas cochichavam: mãe, o menino do rosto queimado. E as mães, mais mal educadas, mais mal preparadas do que os seus filhos, diziam para eles: tá vendo? Quem brinca com fogo acaba se queimando. E ele ouvia aquilo, meninas e rapazes, e chorava. E a mãe dele, como uma grande mestra, também escutou e disse: meu filho, é o seguinte, ela falou com um tom áspero, eu quero que você pegue as melhores batatas, independentemente do que você escute, porque à noite eu vou fazer um grande purê de batatas para a gente, mas só se você pegar as melhores batatas. E é o que aconteceu. Ele focou no que era realmente importante, as batatas. Ele escutou as palavras de mau agouro? Escutou. Machucou? Machucou. Mas ele encaliçou o couro dele. Ele enrobusteceu o caráter dele. Ele se fortaleceu como homem. E ele levou para casa dele as melhores batatas. E, gente, essa foi uma das maiores lições que um homem de mais de 60 anos tem para nos dizer. Uma mãe que não era formada, que não era da academia, mas que era uma sábia, era uma mestra, era uma educadora. Fortaleceu as emoções dele. E se vocês ainda me permitirem uma pequena contação de história a respeito dessa obra, eu queria lhes dizer o seguinte, que o nobre autor falou o seguinte, ele disse que nós temos o hábito de nos maldizermos. E ele até pergunta: você se maldisse hoje? Alguém aqui já entrou em maledicência hoje? Alguém aqui já resmungou hoje? Gente, são quase 8 horas, são quase 20 horas no meu relógio. E possivelmente alguém resmungou. Até mesmo agora, nessa live, com esses professores papagaio, Carlos Aurélio e Franklin, que mais falam. Alguém deve ter resmungado. O exercício que ele passou foi: evite resmungar, evite murmurar por alguns dias, e você vai perceber o efeito poderoso que isso causa no teu cérebro. Falar bem, adquirir práticas positivas faz com que nós fiquemos mais energizados, mais felizes, mais dispostos, mais reflexivos, mais compreensivos e pacientes para o outro. Essa foi minha breve resenha crítica do livro Guerreiros Não Nascem Prontos, de José Luiz Tejom. Anotem. Tarefa de casa. Você já fez aí um belo resumo. O pessoal vai querer nem ler o livro. Mas é interessante, Frank, porque são histórias de vida, né? Que são bem práticas, que a gente precisa realmente colocar em prática. Veja assim, a nossa realidade aqui, hoje, nós estamos falando demais. Espero que o nosso objetivo esteja sendo alcançado. Mas hoje, a gente precisa ter um tempo para isso, um tempo para nós, né? Para a gente poder falar: poxa, como é que estou hoje? Né? Eu chegar para o teu parceiro ou parceira, né? O teu companheiro ou companheira, e chegar e falar: como é que você está hoje? Né? Nós três, que eu incluo o Alberto também, somos guerreiros de 3 jornadas, né? Que manhã, tarde e noite, mas a observação que você falou é exatamente esse brilho no olhar, a energia que revigora, são esses jovens que estão aqui, né? Que anseiam também, não só pelo conhecimento teórico, mas por outros tipos de conhecimento, por outras luzes, por outros caminhos que a gente possa estar mostrando para ele. Então, esse é um desafio maior para todos nós, né? Para a gente também, eu fico grato pela tua observação, naquelas viagens que a gente fez, das palestras, que foram realmente um city tour, né? Pelo Nordeste, exagerado assim, pelo Ceará mesmo, que a gente foi lá para São Gonçalo do Amarante, né?
foi para Paraipaba, né? Ainda foi Calcaia. Então foi assim um rodízio bem legal, né? E na estrada a gente conversava demais. Acho que a gente na hora faltava era água, mas uma coisa bem interessante. Por quê? O que me motivava, acho que o que motiva todos eles é a fome pelo conhecimento. Não o conhecimento pragmático, mas o conhecimento no seu sentido amplo, né? Eu gosto sempre de dizer que eu me sinto privilegiado quando estou numa sala de aula, porque eu estou tendo conhecimento de várias pessoas, né? E eu, humildemente, modestamente falando, estou passando um pouco do meu conhecimento para essas pessoas, mas que, na verdade, eu estou ganhando porque eu estou tendo conhecimento de 20, 30 alunos, que cada qual tem seu mundo, tem sua realidade, tem seus conhecimentos, e muitas vezes não valorizam ou não sabem a importância desse conhecimento, né? Que aí entra um outro patamar que é importante, né? Da gente saber utilizar esses conhecimentos, saber identificar a relação que eu posso ter com outra pessoa e o estado emocional dessa outra pessoa, se ela está pronta para receber isso. Eu gosto sempre de citar um exercício que eu acho bem legal. Eu falo assim, é um exercício que pode gerar ou união entre o casal ou a dissolução entre o casal. Que é aquela velha história de fazer aquelas perguntinhas básicas. Quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos? Você tem que estar pronto emocionalmente para escutar isso do teu companheiro, né? Ou companheira. E você está pronto emocionalmente para falar sobre isso, de captar essas informações e processar. Poxa, realmente tem sentido. Não, eu não concordo. Mas eu posso observar isso daí. E muitas vezes é aquela história que muitos jovens não gostam de escutar, que é o velho famoso feedback. Só quer escutar a parte boa do feedback, né? Não dizer assim, você é uma pessoa boa, uma pessoa excelente, tá. Mas, quando a gente falou mas, a pessoa já se arma. Então, a gente precisa ter esse descontrole para poder escutar e depois captar, filtrar se realmente faz sentido ou não, né? E é isso, Franco, que eu queria assim, que você me desse uma luz. Como é que a gente pode abrandar as situações em que as pessoas se armam tanto, de tal maneira emocional, físico mesmo, e de não aceitar a opinião do outro, de não aceitar o conhecimento que a gente está passando ou repassando, ou até conhecimentos terceiros, que a gente está aprendendo também, mas tem muitas pessoas que se armam nisso daí. Me lembra um pouco aí filosofando um pouco, daquele livro do Platão, O Mito da Caverna. O medo de sair da caverna para enxergar a plenitude da luz, né? Eu queria que me desse assim, e para esses jovens que estão assistindo a gente, que estão no Facebook, que estão no YouTube, que estão aqui nessa sala, que estratégia a gente possa ter para enfrentar pessoas que apresentam esse tipo de comportamento, que eles vão encontrar muitos, tanto na vida profissional como também na vida pessoal. Claro. Então vamos lá. Eu vou dar aqui 2 dicas, tá? 2 dicas que eu considero importantes. Eu acho que essa dica que eu vou dar agora, o professor Alberto, talvez ele se interesse por ela, porque ele, como ele falou, ele é esportista, acho que ele gosta muito de futebol. Aurélio e companheiros, eu sou da geração da Copa de 94. Eu acho que no ano de 1994, alguns aqui não eram nem nascidos, para não dizer todos, exceto nós 3, né? Os anfitriões da sala. Em 94, eu tinha 9 anos. Façam as contas, eu tenho 35. E no ano de 94, naquela Copa de 94, havia um grande craque. Eu acho que todos ouviram falar num cara chamado Romário. O Romário, ele é uma lenda do futebol. Ele fez muitos gols. E ele era a estrela do time e era considerado o homem que poderia fazer a diferença para o Brasil naquela Copa e, de fato, fez. Só que quem ganhou foi o coletivo, não somente ele. E aí, em uma certa ocasião, o Romário estava muito chateado com o técnico, que na ocasião se chamava Carlos Alberto Parreira. O Romário ele queria que o treinador mudasse o esquema tático para que inserisse mais um homem de frente, mais um atacante, para que o Romário pudesse fazer mais gols e se consagrasse como artilheiro da Copa. Ele queria isso. Ele estava exigindo isso, ele estava irritado. E ele sempre teve aquele jeitão dele chamado marrento, né? Até que chegou um belo dia
que um cara do time chamado Ricardo Rocha foi até o quarto dele e com muita moral falou assim: Romário, você quer que eu fale para alisar o teu ego ou você quer que eu fale para te amadurecer? Aí o Romário falou o seguinte: eu quero que você fale a verdade para eu amadurecer. O treinador não pode fazer a modificação que você quer, porque senão a gente não vai ganhar. O Romário silenciou, o Romário acatou, porque ele entendeu que aquela verdade que fora explicitada para ele, apesar de ser incômoda, inconveniente, ela fazia bem para o amadurecimento dele. Então, jovens, o que eu quero dizer a vocês é algumas verdades que são expostas nas nossas vidas, elas nos retiram lágrimas dos olhos, porque elas são duras, são realmente dolorosas, nos fazem chorar. Mas a médio e longo prazo, elas vão nos servir para que nós nos amadureçamos enquanto seres humanos, melhoremos as nossas relações, sejamos pessoas com uma capacidade de percepção muito mais eficaz do que a que temos hoje. Resultado dessa historinha, Brasil, na ocasião, tetracampeão do mundo. O Aurélio lembra disso, o Alberto também lembra disso. E aí, é a minha segunda dica agora. Anotem se quiser e façam esse exercício na hora da aula do professor Aurélio. Quando o professor Aurélio for realizar um feedback para vocês, não fiquem de cara amarrada. A sugestão é essa, meu amigo. O Aurélio vai escrever assim no quadro: gosto de você, ponto de exclamação. Aí embaixo da frase, gosto de você, o Aurélio vai escrever assim, apesar de. O apesar de são os defeitos identificados, as falhas identificadas. Aí o Aurélio vai elencar. Só que depois do Aurélio ter mordido, ele vai soprar, assoprar. Depois do apesar de, vem por causa de. Gosto de você, apesar de, critica. E aí depois, gosto de você, por causa de, elogia. O Aurélio mordeu, depois assoprou. O Aurélio criticou, depois elogiou. Nem todo mundo é defeito, nem todo mundo é qualidade. Nós somos uma simbiose disso, e é importante que nós estejamos atentos a esses feedbacks. Então, meninos e meninas, o convite que eu faço para vocês é: saiam das zonas de conforto de vocês. Porque quando vocês saem dessas zonas de conforto, vocês se melhoram, vocês se reciclam, vocês evoluem, e vocês se aproximam dos grandes mestres e mestras das nossas vidas. Respondi, Aurélio, alguma coisa? Respondeu plenamente, né? E é isso mesmo. A gente precisa sair, né? Não é só o Alberto falando, não é só o Aurélio falando que, gente, sai da zona de conforto. E hoje, vamos colocar assim entre aspas, a moda é essa, sair da zona de conforto. Mas não é que seja moda, é uma necessidade plena que a gente precisa ser. Nós nascemos para evoluir pessoalmente e espiritualmente, chegar para esse ponto. Mas, se for a mesma coisa, se torna coisa tão chata, não é? A gente fica só naquela mesma situação, aquela mesma contexto, e tem gente que se acomoda com isso. Eu, particularmente, não gosto, né? Mas a gente precisa buscar. Então, buscar inovação, buscar novos conhecimentos, sair da nossa zona de conforto, que a gente tem muito a aprender, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, nós, professores, temos sempre algumas frases chavões, né? Mas tem uma coisa que eu sempre falo para eles: o maior desafio hoje do ser humano não é tentar descobrir o tamanho ou a infinidade do universo, mas sim da gente conhecermos a nós mesmos por completo. Esse é, acho que, o grande maior desafio. A gente possa até, dependendo das suas crenças religiosas, viver, morrer, nascer novamente e ainda não ter um pleno conhecimento de como é você mesmo. Então, esse é o grande desafio. A gente precisa fazer esse autoconhecimento, essas explanações de termos, um processo de resiliência mais forte, né? Sair daquele dogma de definições, mas sim mostrando o exemplo que nós demos aqui, muito bem explanado pelo Franklin, né? De a gente ter esse espaço, mostrar que é possível. A gente precisa saber relacionar-se com as pessoas, a gente precisa ter um controle emocional, né? E saber lidar com as emoções dos outros,
que esse é o grande desafio, né? Da outra pessoa vir extremamente armada, como a gente já escuta, vê muito desses jovens, né? Já vê com todos os seus argumentos falando, calma, respira, né? Eu faço até uma brincadeira com uma aluna, que ela fala, eu digo assim, olha, você como jovem aprendiz, muito bem, agora uma outra profissão é narrador, porque você consegue ter uma capacidade de falar 100 palavras por segundo, e ela fala uma narrativa bem interessante. Calma, respira, a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Esse é o grande desafio, né? Essas oportunidades que a gente está tendo aqui, né, que eu me sinto satisfeita de estar chamando as pessoas em um outro horário, em um outro momento, para trocar essas ideias aqui, e a gente ter esse percentual, não só que está aqui presente, mas que está nas outras mídias assistindo a gente, abrir esse caminho para uma conversa tão simples, né, que é falar de emoções. Esse é o aspecto importante. Né, Franklin? Se você observar, hoje, a nossa geração, vou colocar assim, a gente foi mais moldado a controlar as emoções, né? E ter uma resistência maior com aspecto à emoção. Já esses jovens, eu percebo uma fragilidade nesse aspecto de lidar com as emoções. A gente olha assim, poxa, então, isso é besteira. Mas espera aí, besteira por quê? Né? Então a gente precisa também pensar um pouquinho neles e abrir a luz. Olha, trabalhe um pouco o teu eu, né? Conheça um pouco mais de você, conheça as tuas emoções, o que te anseia, né? O que te perturba e busque algo melhor para a tua vida, seja ela como pessoa, como ser humano, seja ela como profissional. Né? Nós temos aqui um anseio por conhecimento e hoje é um dos principais pilares de ser humano. Porém, a gente precisa também ter um anseio pelo conhecimento nosso, um autoconhecimento. Que a gente precisa ser um pouquinho mais, que nem uma frase que eu vi, que eu achei bem interessante. A gente precisa mais de eus e nós juntos. Não mais nós, nem não mais eu. Eu acredito, Franklin, que a gente precisa ter um equilíbrio desses dois. Tanto do eu, Franklin, nós, Franklin e os demais. A gente precisa ter esse equilíbrio. E aí eu queria que tu me desse uma dica. Como é que a gente pode buscar esse equilíbrio? Certo. Vamos lá. Quando você pede para que os seus alunos e alunas montem equipes e discutam sobre o trabalho, o que eu acho extremamente saudável dentro dessa resolução, desse processo? É a divergência, é a discussão, é o conflito. Deve haver um embate, deve haver o conflito de ideias, agora não deve haver o confronto. As pessoas pensam que conflito e confronto são sinônimos, não são, são antônimos. O conflito é eu discordar eventualmente do que o Aurélio fala, do que algum de vocês fala para mim. Eu tenho esse direito, assim como vocês também têm o direito, perdão, de discordarem de mim. Agora, o que não pode ser feito é nós nos anularmos. E o que é anular é você confrontar. Às vezes, a gente está escutando aquele nosso colega e o nosso ímpeto, a nossa vontade é de dizimá-lo, é de destruí-lo, é de anulá-lo. É como se nós estivéssemos dentro de um octógono de MMA, e nós tivéssemos o nosso colega, na verdade, um oponente, quando, na verdade, não deveria ser. O trabalho, por exemplo, em equipe, ele deve ser uma divergência de ideias, na hora de você estar no chamado tempestade de ideias, o brainstorming, como alguns costumam falar, e na hora da execução da atividade, as pessoas devem convergir em prol do bem maior, em prol da equipe. Deu para ser claro, Aurélio? Deu para explicar? Esse individualismo, ele deve existir. Cada um dos seus alunos, aprendizes, deve ter a sua opinião, deve ter a sua posição. Só que, às vezes, nós devemos abrir mão um tiquinho em prol do grupo, em prol da equipe, para poder fazer florescer a unidade, o coletivo. E, assim, nós sermos melhores enquanto grupo. Verdade. Esse é o grande desafio, que eu gosto sempre de dizer. Formar equipes é a coisa mais complicada. Grupos ou agrupados, todo mundo consegue fazer.
Agora, equipes é aquele momento em que eu percebo que eu estou sobrecarregado e peço ajuda. Ou melhor, eu estou sobrecarregado e você que está aí do outro lado percebe e, e fornece ajuda. Você quer uma ajuda? Você está sobrecarregado? Vou te ajudar. E a gente conhecer na prática aquela velha famosa ditado popular que eu acho, que eu adoro demais, que é a lei do retorno, né? Tudo aquilo que você faz, tudo que aquilo que você planta, como diz o ditado, você colhe mais na frente, ou agora ou mais na frente. E esse retorno que a gente precisa ter. Poxa, se eu estou ajudando a pessoa, beleza, tal. Mas eu estou ajudando porque eu quero ou estou ajudando porque eu tenho segundas intenções? Se você tem segundas intenções, você não vai crescer como ser humano. Você está ajudando porque você quer, você está crescendo como ser humano e você está ajudando aquela outra pessoa a também crescer como ser humano. E aí que entra o que a gente gosta sempre de dizer, que é o pensamento mais abrangente. Será que a gente consegue realmente aceitar as pessoas, tolerar as pessoas, compreender as pessoas, aceitar a opinião dos outros e os outros também aceitarem a minha opinião, né? Sem gerar o atrito, né? Divergir, mas sem confrontar realmente no aspecto mais cruel. Hoje nós temos, infelizmente, muitos confrontos, mas não temos divergências, temos confrontação e, de certa maneira, até cruel, emocionalmente falando. Não sei se você sente isso, mas tem horas que eu estou olhando nas redes sociais, no noticiário, não, eu paro. É um ataque de um lado, um ataque de outro, como se tudo tivesse donos das razões. Mas será que tem? E as pessoas, assim, vestem essas bandeiras, se degladeiam por essas bandeiras, mas, no fundo, será que a pessoa realmente está entendendo aquilo ali? Né? Sem falar de conotação política, senão a gente se gera atrito entre as demais pessoas, que eu vejo que as pessoas hoje não têm plena capacidade para discutir sobre política. Mas esse aspecto, Frank, que a gente precisa ver. Como é que a gente pode discernir nesses alunos, nesses que estão assistindo a gente, e nesses profissionais também, que não é só aluno que está assistindo, como é que a gente pode discernir essa possibilidade de enxergar essa tamanha diversidade e lidar com essa tamanha diversidade? Já que, culturalmente falando, só para fechar, nós fomos ensinados e fomos doutrinados, eu gosto até de dizer assim, a ter um pensamento único e não um pensamento diverso. Certo. Pode parecer repetitivo o que eu vou dizer agora, mas é a lição mais valiosa que eu carrego comigo e vou ensinar para os meus descendentes, se assim eu tiver. Desinfla o ego, desincha o ego, desincha esse ego vaidoso. Nós estamos numa era muito vaidosa. Eu até brinco dizendo que nós estamos numa era de ferro, cujo ego nunca esteve tão latente. Nós estamos com os nervos à flor da pele, nós nos sentimos insultados com uma leve contrariedade, porque o nosso ego está muito vaidoso. A gente precisa desinflar esse ego. Por que nos incomoda tanto uma opinião contrária à nossa? Por que um ponto de vista diferente do meu pode me prejudicar tanto? Por quê? Por que o meu tem que ganhar e ser melhor acima de tudo? Você falava a respeito da política agora, e eu não vou entrar em profundidade nesse tema e nem citarei nomes, mas olhe, façamos a seguinte reflexão. Muitas vezes nós, eleitores, defendemos políticos cuja envergadura moral deles é muito inferior à nossa. A inteligência emocional deles é bem inferior à nossa. A gente elogia, a gente defende a honra de um homem ou de uma mulher, um político, sendo ele muito inferior a gente. Me perguntaram outro dia, professor Franklin, existem pessoas melhores e piores? Existem pessoas que estão num nível mais superior e existem pessoas que estão num nível mais inferior. Não duvidemos, muitas pessoas que nós apoiamos, que nós idolatramos, que nós falamos bem, que nós defendemos com unhas e dentes, elas são inclusive piores do que a gente moralmente falando. Só que a gente não consegue perceber isso porque o nosso ego
Ele está muito inflado. E quando ele infla, nossa visão fica míope, fica turva, nossa audição fica comprometida, nossa sensibilidade idem também fica comprometida. O exercício que eu passo para cada um de nós, professores e amigos, e a todos que estão me ouvindo, desinflemos o nosso ego, diminuamos a medida, não precisamos ser tão vaidosos. Dizer que o outro tem um ponto de vista melhor do que o nosso faz até bem. Dizer que uma colocação que o Carlos Aurélio fez foi mais atual do que a minha, reconhecer isso me faz bem. Pedir desculpa, por exemplo, me faz bem. Detalhe, viu? Pedir desculpa de maneira contextualizada. Não é fazer uma meia-culpa, não. É quando errar, é contextualizar, discorrer sobre seu erro. Eu errei por isso, isso e aquilo. É entender que nós somos falíveis. Quando a gente não se percebe mais como semideuses ou deuses, fica tudo muito mais fácil. A gente não precisa esconder a realidade. A gente precisa se encarar como ser humano. E ser humano é falível. E ser humano é bonito porque é falível. E reconhecendo isso, fica mais belo ainda. Então, só para encerrar essa pergunta que o meu nobre amigo me fez, como é que faz para melhorar essa questão? Desinfla esse ego e presta atenção a quem faz e quem fez bonito no decorrer da história. Nós tivemos vários exemplos. Nós continuamos tendo vários exemplos. Pessoas que não são celebridades, pessoas que não são famosas, mas que cultivam uma vida belíssima, porque pautam a mesma, a sua vida, na aquisição de bons valores. E um deles chama-se humildade. É isso, Aurélio. Viu? Muito obrigado, Frank, por essa bate-papo. Não chamo nem de palestra, nem de aula mesmo, foi mais um bate-papo realmente. Agradecer ao Alberto pela parceria, agradecer a todos os meus alunos que estão aqui presentes, né? O professor tem mania de posse, meus, né? Os alunos do Alberto também, e os demais alunos que estão assistindo, as demais pessoas que estão seguindo ou no Face ou no YouTube. Um abraço a todos vocês, um carinho enorme. Mas é isso mesmo. Deixar essa mensagem de positividade, né? De a gente desinflar os nossos egos, trabalhar mais a questão do altruísmo, da humildade, de saber reconhecer que errou, né? O senhor abordou uma coisa muito importante, que não é só aquela minha culpa mesmo. Não, poxa, errei porque fiz isso e isso, e realmente errei, e peço desculpas. Isso é tão fácil de falar, mas as pessoas têm tão medo de dizer que na hora que você cometeu um erro e você realmente assumir que cometeu esse erro, você vai se sentir emocionalmente mais leve do que você jogar a culpa no outro. E, infelizmente, a gente faz isso. A gente joga a culpa no outro. Ah, foi o fulano, ah, foi cicrano, ah, foi a internet, ah, foi hoje contextualizando a nossa realidade, né? Esse novo trabalho. Ah, foi o sinal, professor. Ah, questão do vizinho tá fazendo barulho demais e não deu. Enfim, tudo isso é desculpas à toa. O que a gente precisa pensar realmente é o que eu quero. Qual é a mensagem que eu estou deixando aqui para vocês, que o Frank deixou, e eu inteiro e reforço exatamente isso. O poder do exercício da humildade, né? Eu não sei de tudo. O Alberto também não sabe de tudo. O Franklin também não sabe de tudo. Mas todos nós temos um bom conhecimento de algo e a gente está aqui, nesse momento, repassando para cada um de vocês, né? De uma forma direta ou de uma forma indireta, mas de uma forma que todos vocês captem pelo menos 10% do que foi falado aqui. Para mim já é lucro. Se for mais disso, eu vou dormir tranquilo, nas nuvens. Se for muito mais disso, eu vou estar muito mais motivado a ter mais lives, a fazer mais esse exercício, né? Estar perturbando o Alberto mais vezes, para a gente poder ter um resultado mais gratificante, né? Porque, assim, eu me sinto plenamente satisfeito a cada live que eu faço, que eu vejo o resultado, eu vejo o feedback, seja ele nas mensagens que coloco lá no Instagram, ou no Face, ou no YouTube, né, que eu vibro assim, poxa, olha aqui, que legal, eu vou lá, eu vou curtindo e tudo. O prazer de trazer essas pessoas maravilhosas, né, que estão aqui participando, o Franklin está sendo mais uma a somar com todo esse resultado, tá certo?
Gente, muitíssimo obrigado pela paciência, né, por estar aqui escutando duas pessoas que falam pelo cotovelo até não querer mais, né? Agradecer ao meu amigo Franklin, né, por ter a sua jornada de tempo aí que está cruel para todo mundo, ter cedido um espaço, um momento da tua vida para a gente estar trocando esse diálogo, né? Espero que a gente se encontre no próximo, dia 26, tá certo? Mas, assim, de tudo, agradecer ao Alberto pela parceria, né? Que a gente está sempre trabalhando junto, né? E a todos vocês, muitíssimo obrigado, né? Que a gente se encontre na próxima live, tá certo? Tá legal? Muitíssimo obrigado, Eivos e Franklin. Neivas. E Foi bom, viu? Muito bom. foi muito bom, tá Obrigado, certo? obrigado, Franklin. Cara, prazer enorme, tá? Ter te recebido aqui hoje e ter compartilhado aí um pouco desse momento, do seu profissionalismo, do seu envolvimento, né? Eu acho que essa parte eu acho que o envolvimento com os alunos a gente consegue enxergar, né? Quando o professor tem esse brio, essa vontade de, de compartilhar. Relacionado ao conhecimento, né, foi citado aqui várias vezes, né, inclusive no paralelo lá com o João, são vários Joãos, né? Cara, então assim, eu sempre falo para os meus, lá vem que a gente pronome possessivo, né, meu. Sempre falo para os meninos aí, cara, que não tem saber mais nem saber menos, isso é um fato, só saberes diferentes, assim. Minha cronologia como professor, ela não me permite, talvez me permita, né, conhecer outras coisas, ter tido outras experiências, mas vai depender da analogia que você faça, né? Então, todo mundo, todo ser, ele é singular e precioso, de verdade. De novo aqui, fazer menção à galera que está nos acompanhando, né? Mayra acompanhou a live inteira, né? Deixou os seus comentários aqui, agradecendo a Aurélia, agradecendo ao Franklin, a Vitória agradecendo bastante, o Samuel agradecendo bastante. E eu, né, de novo, reitero, quero agradecer, foi muito bacana, uma vibe muito massa, uma energia muito, muito fantástica. Aurélio, cara, tu não me perturba, assim, a gente sempre somando, sempre se reinventando. Todas as vezes que eu te acionei também, você foi muito gentil, muito prestativo, muito solícito em me atender e faz parte de mim, assim, essa vontade de querer ajudar tá em mim. Então, quem precisar aí, pode chamar ou 11 ou 10 ou meia-noite. Se eu puder ajudar, eu vou ficar feliz, tá? Beijo para Tá você. certo. Gratos demais. Tá bom, gente. Muitíssimo obrigado. Valeu, Franklin. Até a próxima. E aos demais, uma boa noite a todos. Hashtag juízo, né? Que a gente está precisando muito. E acalme o coração de vocês. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Um abraço e até mais. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. gente. Valeu.